Toda honra e toda glória seja dada a Ele para todo sempre. Porque tantas vezes eu entrei no YouTube com o intuito de ouvir um testemunho para me fortalecer no deserto, e a maioria das irmãs iniciavam seus testemunhos dizendo: finalmente Deus fez na minha vida, a minha hora, o meu dia chegou. E eu me alegrava e falava: Senhor, um dia eu também falarei assim. Um dia a minha hora chegará e eu também poderei testemunhar da Tua grandeza e fidelidade na minha vida. E esse dia chegou. Não é um relato que eu venho dar para vocês do deserto. É o testemunho de restauração que Deus fez na minha vida, na vida do meu marido. E entre nós, eu quero esclarecer algo desde o começo, falando que se trata de um relacionamento, não se trata de um casamento, mas eu chamo ele de marido porque a palavra tem um poder, meus irmãos, e a fé é justamente isso. Professar da nossa boca aquilo que nós cremos. Eu creio que Deus ele vai cumprir essa obra na nossa vida. Ele vai completá-la, na verdade, porque cumprir ele já tem feito. Estamos em processo de restauração e eu acredito que Deus ele vai realizar esse casamento. Essa data já está marcada. Porque a bênção do Senhor não acrescenta dores, meu irmão, minha irmã. É muito fácil quando a gente já está nessa fase da restauração falar: não desista. Eu sei o quão difícil é escutar essa palavra quando a gente está ali no auge da nossa dor, das nossas dúvidas, incertezas, inseguranças, pensando: Senhor, será obstinação da minha parte? Será que o Senhor vai fazer na minha vida? Mas o Senhor faz, meus irmãos, o Senhor faz, porque Ele não faz acepção de pessoas. O que Ele faz na minha vida, Ele é o mesmo Deus para fazer na sua vida. Por isso, não desanime. Eu sei que é difícil, essa palavra às vezes chegava a me dar raiva, porque eu falava: como não desistir, é tudo contrário. Mas, meus irmãos, não desistam. Nós somos um povo vencedor. A prova vem, os desafios da vida vêm. Deus permite o diabo espremer-nos como laranjas. Mas tudo isso tem um propósito de nos fortalecer e de nos tornar testemunhos de vida ambulantes para a glória do nosso Deus. Porque quando Deus faz na minha vida, na sua vida, na vida do presbítero, não é para a glória do canal, juntos somos um, é para a glória dele. Porque ninguém diz glória ao presbítero, glória ao canal, glória ao nome da pessoa que está dando seu testemunho, glória a Melissa. Todo mundo dá glória a Deus. E o nome do Senhor é exaltado, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um versículo que esses dias tomou todo sentido para mim, porque eu estou vivendo isso. Essa palavra se encontra em Salmo 126 e diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho.
Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos, eu não posso expressar aqui o tamanho da minha gratidão para com Deus. Foram quase 3 anos, mas eu quero falar uma coisa para vocês também. A gente perde a noção do tempo quando as coisas acontecem, porque quando eu estava no processo, esses 3 anos para mim pareciam uma eternidade, uma vida inteira, parecia nunca mais ter fim. E agora que as coisas aconteceram, eu acho esse tempo tão insignificante. Não que eu queira continuar no deserto, não, Deus me livre. Eu aprendi o que eu tinha para aprender dessa fase. Agora eu estou aprendendo tudo que eu tenho que aprender nessa nova fase que Deus está permitindo na minha vida. Porque o deserto é como o nome indica, é um deserto. E nós não fomos criados para acampar no deserto, porque o deserto é árido, o deserto é seco, o deserto é um lugar de aprendizado. O deserto não foi feito para a gente ficar. A gente tem que chegar a Canaã. E só com a força do Senhor e a perseverança alcançamos esse objetivo, essa meta, essa terra prometida. Eu dei vários relatos aqui no canal, então vocês podem acompanhar a minha história. Eu vou falar mais da promessa e do cumprimento da promessa, porque foram muitas campanhas, muitos jejuns aqui no canal, mesmo coisas que Deus havia colocado no meu coração para eu fazer. E eu fui acompanhada por diversas pessoas durante essa caminhada. Eu quero honrar a vida da minha amiga, querida Isabel, uma profeta de Deus. Profetas hoje em dia existem muito poucos, porque todo mundo quer se autodenominar profeta. Mas hoje em dia os que realmente falam da parte do Senhor com temor e com tremor são poucos. Então vigiem, meus irmãos, vigiem muito em relação a isso. Mas eu tive nesse meu deserto, pela graça de Deus, essa amiga que se revelou um pilar, porque Deus sabe que sem ela não seria igual. Eu não digo que sem ela seria impossível, porque não foi ela quem fez, foi o Senhor. Mas ela foi sem igual. E Deus usava ela com poder. Deus fala através dessa mulher, que é uma coisa surpreendente. Tudo que Deus falou através da boca dessa mulher que Ele faria, Ele tem feito. Ainda não fez tudo, porque, como eu falei, estamos em processo de restauração, porque a restauração ela não acaba quando a pessoa volta, meus irmãos. A restauração é um processo. A gente vive diversas fases. Entramos no deserto, caminhamos em direção à terra prometida, mas quando a gente já chega na terra prometida, é uma nova fase que se inicia e são novos desafios, e Deus nos dá novas ferramentas, novas armas para que possamos enfrentar essa nova fase. Contudo, Deus usou a minha querida irmã Isabel para falar para mim que eu receberia uma mensagem, e após essa mensagem receberia uma ligação que mudaria o rumo da minha vida, o rumo da minha história. Mas, irmãos, vocês sabem o que é receber essa mesma palavra
durante quase 3 anos, porque a gente passou dos 2 anos e meio. Vem a dúvida, mas uma incerteza tão grande de que Deus fará, que você acaba acreditando que talvez seja obstinação da sua parte e que as pessoas profetizam o desejo do coração delas por você. Porque eu cheguei a me questionar até sobre isso. Será que ela não está falando isso só para me ver feliz, para me ver alegre e animada? Mas, meus irmãos, Deus fala, Deus cumpre. E Deus falava sempre para mim que eu diria: meu Deus falou, meu Deus cumpriu. E quando aconteceu foi o que eu falei. E eu lembrei, meu Deus, Deus havia falado que até isso eu falaria. E Deus diz também que antes das coisas acontecerem eu ia ter sonho. E foi exatamente assim. Antes dele me ligar, a nossa conversa, eu sonhei com ela. Uns 2 meses antes, eu estava dormindo, sonhei que ele estava me ligando. E eu vi primeiro assim meu celular tocar, eu falei: meu Deus, a promessa se cumpriu. E tive outro sonho nas vésperas da ligação dele, em que ele me ligou e a gente conversava horas, e ele me perguntava sobre o meu irmão mais novo, com quem ele tinha uma relação muito cúmplice. E o meu irmão cresceu, claro, já está maiorzinho, e ele perguntava sobre ele, como é que ele estava e tal. E, irmãos, foi numa sexta-feira, mas contando para vocês que antes do meu deserto começar, quando estava já as coisas começando a desandar, eu tive um sonho em que eu via o Senhor escrevendo assim na parede, no muro branco, 20 de outubro. E estava o nome do meu esposo, então era algo relacionado com ele. E eu achava que ia ser a consagração, não sei, algo no ministério. Eu guardei isso dentro do meu coração. 20 de outubro. E assim ficou, né? Depois houve a separação, cada um seguiu sua vida, porque no meu caso, irmãos, durante 7 meses após a nossa separação, eu não tinha nenhum desejo de restauração. Foi tanta dor, tanta humilhação, tantas coisas que aconteceram entre nós que eu não queria mais esse homem na minha vida. Eu sabia que no profundo do meu ser eu amava ele ainda, mas tudo o que aconteceu sufocou tanto esse amor que eu não conseguia nem me lembrar do que eu sentia por ele. Era muita frustração, muita dor, muita dor. E ele voltou justamente no dia 20 de outubro desse ano de 2022. Para vocês terem noção, 2019 para 2022. Foram tantas coisas assim que quando a gente chega a hora de dar o testemunho, a gente fica, meu Deus, mas pelo que eu começo é uma desordem, assim, é melhor vocês escreverem, porque eu tô aqui relatando assim, o que eu tô lembrando agora, mas é bom quando vocês darem um testemunho, vocês escreverem ao menos as linhas mais importantes para depois desenvolver sobre elas, porque foi tanta coisa, irmãos. 3 anos não é 3 semanas, nem 3 dias não, quase 3 anos, quase 3, faltavam uns meses
para completar, faltava um mês, dois meses para completar 3 anos. E irmãos, eu tô assim, eu pedi tanto, orei tanto, e Deus me prometeu também que ele voltaria, mas não voltaria completamente transformado. Mas eu orei e pedi tanto a Deus para que ele voltasse ao menos maduro, porque havia muita falta de maturidade, tanto da minha parte, tanto da parte dele. Mas eu vivi o meu deserto aos pés do Senhor. E ele viveu os momentos difíceis dele também. Porque eu lembro que quando Deus orava, Deus falava que ele estava passando por aflições, passando por coisas difíceis, que ele voltaria para a casa dos pais. Irmãos, ele tem um apartamento comprado. Quando ele se ajuntou com essa mulher, ele alugou o apartamento dele para a irmã dela. Quando eu fiquei sabendo disso, foi também outra informação avassaladora que me deixou sem norte. Eu pensei, como que ele faz uma coisa dessas? Esse apartamento que era nosso quase, porque ele comprou antes da gente estar juntos, mas ele se mudou porque não estava ainda construído. Ele comprou antes da construção. Quando a gente entrou no apartamento, nós já estávamos juntos, só que tudo estava no nome dele, mas a gente literalmente morou ali. A nossa história toda foi naquela casa. E para mim aquilo foi uma notícia que me deixou tão triste, tão mal. Porque eu pensei, meu Deus, ele não tem nem respeito por esse lugar onde nós vivemos tantas coisas. Leva a família dele, a família da namorada para morar lá. E... meus irmãos, quando ele voltou, Deus falou para mim, antes disso, Deus falava para mim que ele não estava feliz nesse relacionamento, que Deus não ia permitir esse relacionamento durar, porque não era Deus que havia unido, e que eles brigavam muito, que ele não estava feliz, que eu não deixasse de orar por ele, porque ele não conseguia se livrar dessa situação. Mas Deus falava para mim que eu sou a força, eu pego ele pela mão e trago ele de volta para ti, filha, porque ele é teu. Deus falava assim para mim. E Deus falou que ele tinha problemas financeiros, Deus falou que ele tinha problema que ia tocar na saúde dele. Meus irmãos, quando esse homem começou a me contar tudo o que aconteceu lá, eu só, no meu coração, só dava glória a Deus. Irmãos, quando esse homem voltou, eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu acho que isso é natural e é normal, porque eu já ouvi muitas pessoas relatarem isso. Eu fiquei maravilhada com Deus, porque tudo que Deus havia prometido, Ele estava cumprindo. Esse homem falou para mim dos apertos financeiros, falou para mim dos problemas de saúde. Ele voltou para a casa dos pais, como Deus havia falado através da Isabel, que nem sabia que os pais deles estavam aqui, que tinha essa possibilidade. Essa mulher não sabia nada. Então, no dia em que Deus falou isso para mim, eu lembro que eu regacei os olhos assim, eu falei, meu Deus, isso se não é Deus, não pode ser mais ninguém, porque ninguém sabe que ele tem essa possibilidade de voltar para a casa dos pais, ele tem um apartamento dele, enfim. E também do quanto ele dizia para mim, e Deus tinha falado para mim uma vez, que estava tudo programado na mente dele para se separar dessa moça, que eu tão somente esperasse, aguardasse, que Deus iria me surpreender e que eu só teria minha boca para glorificar. E ele falou para mim as mesmas palavras que Deus falou. Ele falava para mim, Melissa, já estava tudo programado na minha mente para me separar dessa moça, mas eu não sei porque eu resistia, eu ficava, aguentava, mas fazia tempo já que eu não queria estar nesse relacionamento. E ele contou assim os problemas de saúde que ele teve. Graças a Deus hoje ele está melhor. Mas, irmãos, do outro lado, não é um mar de rosas não, porque quando Deus falava, como eu não tinha notícias nenhuma, não sabia de nada,
é porque eu cortei com todo o nosso círculo de amizade em comum, porque através deles eu ficava sabendo de tudo dele, que ele havia alugado essa casa para a família da namorada, que ele estava morando com a namorada. Então chegou um determinado tempo no deserto que Deus permitiu com que o meu caminho, com o caminho de certas pessoas, se separassem, cada um seguisse o seu caminho. Porque era muito difícil, você já no deserto lidando com as suas inseguranças, as suas tristezas, e as pessoas vindo, dando informação ainda que mostra que tudo está ao contrário, parece que Deus não trabalha, que Deus não age. Então, não me edificava em nada, e nesses momentos, quando Deus falava, eu já não tinha notícia nenhuma, porque eu não tinha contato com ninguém. E assim, eu pensava que que Deus me perdoe, mas às vezes passava pela minha cabeça, tudo isso são palavras, não vai acontecer nada, ele tá bem lá, ele tá morando com outra, coisa chata, eu aqui orando por uma pessoa que não quer nada comigo. Irmãos, não tem nada a ver, não. Não é um mar de rosa, não é o que vocês pensam, não é o que nós pensamos. Eles não são felizes, eles não vivem bem. Eles têm momentos agradáveis, momentos de felicidade, isso eu não duvido, porque todos nós temos. A gente sabe como, assim, a criar um momento, assim, uma lembrança, algo que vai nos regozijar, mas é um curto espaço de tempo, isso não dura, porque não vem de Deus. Então, foi tremendo, e como eu estava dizendo, e é muito importante isso, irmãos, olha, eu vou ser sincera para vocês, e eu preciso falar isso, eu tô tendo tanta dificuldade para gravar esse testemunho, já são 3 gravações que eu tô deletando, porque eu não tô conseguindo me concentrar, assim, eu não tô conseguindo, então me perdoem se eu estiver falando assim, de forma assim, parece que eu tô pensando, parece que eu não tô aqui, é realmente que é uma dificuldade. Eu achava que as pessoas estavam na frescura, para vocês verem, quando elas falavam que é difícil gravar um testemunho de restauração, quando a restauração realmente acontece, meu Deus, só Jesus na causa, porque eu gravava relatos de deserto, assim, numa facilidade, assim, para edificar vidas e animar o povo de Deus, mas agora que as coisas aconteceram na minha vida, a gente vê um cansaço, um desânimo, quero deletar essa gravação, não tô feliz. Então, meus irmãos, não desanimem também, viu? Porque com certeza vai animar alguém, e é normal, eu tenho certeza que é a minha carne, assim, que tá fazendo de tudo para eu parar de falar, mas eu não vou parar. Em nome de Jesus, tá repreendido. E assim, me desculpem, porque logo vai se tornar um testemunho um pouco chato, porque eu vou falar de uma coisa, depois vou parar, vou falar de outra. Me perdoem, que o nome do Senhor seja glorificado e que toda a honra seja dada a Ele. Eu sou um ser humano, eu sou falha, e eu quero dar o melhor para vocês, mas realmente para mim tá muito difícil. Eu não tô conseguindo me concentrar 100%, tô esquecendo muita coisa super importante. E só Jesus, enfim. Irmãos, uma coisa muito importante, quando o nosso esposo volta depois de tanto tempo, é completamente normal a gente achar dentro de nós que não temos mais amor nem sentimento por ele. É normal, eu falo para vocês porque eu escutei da boca de muitas pessoas que testemunharam nos canais, e aconteceu comigo. Eu fiquei extasiada com Jesus, eu me apaixonei ainda mais por Jesus, eu vivia maravilhada de dia e de noite contemplando o Senhor e falando, meu Deus falou, meu Deus cumpriu, Deus é grande, Deus é maravilhoso, como pode, como isso, como aquilo, mas dentro do meu coração parecia que todo sentimento pelo meu esposo havia se esvaziado. Sinceramente, eu falo para vocês. E eu nem me atormentei com esse sentimento, porque eu falei, Senhor,
Eu já ouvi isso, eu sei que isso talvez é uma fase normal que eu estou passando e eu sei que com o tempo o Senhor vai restaurar tudo. E não demorou muito, porque eu não fiquei focada nisso. Não demorou muito, eu não fiquei dando muita importância, nem brecha para esse sentimento, me questionando sobre ele. Não, eu já havia escutado, então para mim eu assimilei, eu falei, olha, eu tô assim hoje, eu acordei assim hoje, talvez vou acordar assim amanhã, mas não vou acordar assim definitivamente, porque eu orei por essa restauração, eu desejei essa restauração no meu coração. E eu sou um ser humano. Então, o coração é enganoso, a palavra diz. Depois de amanhã eu posso acordar de um outro jeito. E eu falei assim, o Senhor é que começou essa boa obra, o Senhor vai completá-la, porque realmente, meus irmãos, a bênção do Senhor não acrescenta dores. Deus não ia trazer uma pessoa arrependida, apaixonada para mim, sabendo que eu orei por isso, eu pedi essas coisas para Deus, eu esperei essas coisas acontecer e depois eu me tornar pedra de tropeço na vida dessa pessoa e desprezá-la. Deus não ia permitir uma coisa dessas. Deus não é maluco. Então, eu aceitei esse sentimento, aceitei a palavra do Senhor e confiei nele para que ele restaurasse tudo, porque é um processo, como eu falo para vocês, é um processo. Eu e o meu esposo, nós não moramos juntos e nem vamos tomar essa iniciativa em nome de Jesus, só depois do casamento, que Deus nos dê muita graça. E eu peço oração, lembrem de nós nas vossas orações para que Deus nos fortaleça, porque é um fogo, meus irmãos, que é muito difícil de conter, porque a saudade é tanta coisa que vem, que é muito difícil de se conter e não pecar contra Deus. Mas, assim, quando eu vi ele a primeira vez também, eu não fiquei perturbada, eu não fiquei assim, eu fiquei só olhando para ele dentro da minha casa e falava assim para mim, meu Deus, se não fosse Deus, quem mais seria? Se não fosse Deus obrando aqui, fazendo o que ele está fazendo, quem mais poderia fazer isso? Tirei uma foto dele de costas para mandar para as pessoas que me ajudaram nesse deserto, para elas realizarem comigo que aquilo estava acontecendo, porque eu acredito que a minha ficha não havia caído. 3 anos, como eu falo, quase 3, porque passamos dos 2,5, faltavam 2 meses para completar 3 anos. Não são 3 dias, não são 3 semanas, não são 3 horas, são 3 anos. A gente se acostuma a viver sem a outra pessoa. A gente espera sim acontecer, mas quando acontece a nossa ficha não cai de primeira. A minha ficha não caía e eu não estava sentindo aquela coisa toda. Mas agora, completando já 1 mês, eu posso dizer para vocês que eu tô apaixonada por ele. Eu olho para ele com olhos de amor. A gente não fala todos os dias, porque como eu falei para vocês, é um processo. Às vezes, e é normal, não se culpem, deixem o Espírito Santo trabalhar dentro de vocês. Vem a inquietação, vem assim, dúvidas, medos, mas Deus não permite esses sentimentos voltarem, porque como eu falo e eu me agarro nessa palavra, eu peço para vocês se agarrarem também nela. A bênção do Senhor não acrescenta dores. A gente passou pelo que tinha que passar com propósito, da gente saber como lidar com essa pessoa que volta. Deus nos capacita, nos faz passar por coisas muito difíceis para que a gente crie compaixão, empatia, porque eles não voltam nos caminhos do Senhor. O meu marido está completamente desviado. Ele ama o Senhor dentro do coração dele. Eu sei que isso nunca mudará, mas a caminhada dele com o Senhor está muito complicada, mas Deus me prometeu que ele voltaria para os caminhos dele, e da mesma forma que Deus prometeu para mim que ele voltaria para a minha vida, que ele pegaria esse homem pela mão e o traria de volta para mim por amor de mim. Da mesma maneira, o Senhor vai cumprir o
porque ele falou para mim o que ele me prometeu, que esse homem voltaria para os pés dele com prantos. Eu acredito, eu não duvido, meus irmãos, e eu peço para vocês, não duvidem. É difícil, eu já ouvi isso de tantas pessoas enquanto eu estava no deserto e me doía, porque eu falava assim, será que eu também vou ter como dizer isso algum dia? E eis-me aqui, meus irmãos, eu estou falando para vocês que Deus faz sim, Deus realiza os desejos do nosso coração. E eu tenho mérito? Nenhum. Escutem aqui os relatos do meu deserto. Quantas vezes eu li nos comentários o quantas pessoas me julgaram e falaram coisas que... E antes, eu falo para vocês, antes eu responderia para todo mundo e falaria assim, é assado, com meu caráter, com minha... Mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou hoje o que ainda não cheguei lá onde Deus quer que eu chegue, mas eu sou hoje uma pessoa totalmente transformada. Eu não sou a mesma Melissa de antes. Quando eu vejo pessoas nos comentários dos relatos que eu fiz me julgando, apontando o meu dedo, eu lembro de mim no passado. Eu fui assim, eu fui dura com as pessoas, eu apontei as pessoas pelo dedo, com o dedo. Eu falava assim, olha o que você está fazendo, isso não é de Deus, não, meu irmão não sei o quê, e vinha com grandes discursos. Deus permitiu passar por tudo aquilo que eu julgava, para que eu criasse empatia, compaixão e que eu entendesse que sem Jesus dentro do meu coração, eu sou sujeita a tudo que há nesse mundo. E por isso eu falo para vocês, meus irmãos, não julguem. Eu tive um caso com uma pessoa que era casada. E escutem aqui. E eu não me envergonho de dizer isso não, porque eu não me envergonho do poder de Deus. Isso foi a minha carne. Eu achei que nunca seria capaz de fazer isso, porque eu julgava isso. Eu não entendia mulheres que conseguiam fazer esse tipo de coisa. E quando eu caí, eu olhei para mim mesma, eu falei, pobre criatura miserável, tanto abriu sua boca para falar de coisas e olha onde estás hoje. Olha no que estás metida hoje. E Deus permitiu isso na minha vida, por quê? Porque eu era cheia de julgamentos. E a palavra diz, na mesma medida que julgardes, sereis julgados. E eu fui julgada na mesma medida que eu julgava por mim mesma e pelos outros, porque eu li os comentários, são comentários que não são fáceis. Leiam ali, vejam relatos de deserto Melissa, eu falei tudo o que aconteceu, falei, muitos não se agradaram, muitos acharam ruim, mas eu não acho ruim. Eu acho que a gente tem que falar para envergonhar o reino das trevas, o império de Satanás, porque quando Deus nos liberta, é toda a honra e toda a glória para Ele. Eu estava cegada, eu estava no encantamento, eu estava em algo que eu nunca imaginei estar. E quando eu me arrependi de verdade, me voltei para Deus, confessei o meu pecado, expus o meu pecado para vocês aqui, para muitas outras pessoas. Deus me restaurou. Deus trouxe o meu marido de volta. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Porque quem olha de fora, até eu mesma falo, mas quem sou eu para que Deus tenha um cuidado assim comigo? Que mérito tenho para que Deus faça o que Ele fez? Tantos erros cometidos, tantas vezes em que eu desisti, que eu não orei mais, que eu não acreditei, que eu duvidei da palavra do Senhor, que eu escutava testemunhos e me irritava, eu falava assim, quer saber? Eu me desinscrevi do canal do presbítero Walter durante 1 ano, não queria saber de nada de restauração mais, tudo me irritava. Vivi na lama do pecado, voltei para coisas do mundo, pecados antigos que eu nunca imaginei que eu fosse voltar um dia.
de consultar videntes, de consultar macumbeiro, de quase entrar na bruxaria, mas não para tê-lo necessariamente de volta, para coisas da vida, porque a gente nasceu para adorar a Deus. E se a gente não adorar a Deus, a gente busca outros deuses para adorar, porque o ser humano é um adorador. E eu não estava mais nos caminhos do Senhor, mas sentia aquela necessidade de adorar dentro do meu coração. E como eu não queria parte com Deus, porque eu estava chateada com Deus, então eu fui buscar outros meios. Eu queria saber como ia ser no meu trabalho e escutei tanta porcaria. Jesus Cristo, que Deus tenha misericórdia de nós, pobres que somos, mas que Ele também nos dê a força, coragem de nos levantar, porque 7 vezes o justo cai, mas o Senhor o levanta. Meus irmãos, a minha caminhada não acabou aqui. Talvez ainda voltarei para vos contar o testemunho do meu casamento. Com certeza voltarei, porque é uma honra e um prazer para mim compartilhar para vocês todas essas experiências, porque eu sei que alguém vai criticar, mas outra pessoa será salva. Alguém vai apontar o dedo, mas outra pessoa será edificada. Porque eu sou uma qualquer no meio de tantos, que peca, que erra, como o rei Davi, Mas enquanto o seu coração for genuíno e sincero para com Deus, Ele sempre sarará a sua terra. E é essa mensagem que eu quero veicular para vocês, meus irmãos. Deus faz sim. Ele restaura sim, Ele traz os nossos cativos de volta. Ele nos honra. Mas através de tudo isso, Ele faz tudo isso para que toda a glória seja dada a Ele. E para que entendamos o seu amor por nós e a sua grandeza na nossa vida. E que possamos permanecer em seus pés. Se vocês caírem, meus irmãos, levantem, não deixem ninguém dizer para vocês que o que vocês fizeram é grande demais para Deus. Deus é maior do que todo o pecado que nós possamos cometer. Jesus morreu por nós na cruz, meus irmãos. Não é pela nossa força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Então se animem, não desistam do deserto, não desistem de orar sobre todas as coisas, pela libertação e a salvação dos vossos esposos, das vossas esposas, porque isso é o mais importante para Deus. Amém? Que Deus abençoe, me perdoem qualquer coisa, me perdoem esse testemunho que às vezes ficou meio morno, meio confuso, meio assim, como eu falei para vocês, não foi fácil. Mas Deus está aqui e o nome dele está sendo glorificado. Deus abençoe vocês. Amém. Rapidinho. Eu quero compartilhar para vocês uma canção que parece que foi escrita por mim, que é linda, maravilhosa. Eu gosto muito da versão da Vanessa. Ai, meu Deus, perdi o nome dela aqui agora mesmo. Mas enfim, Amanda Vanessa. Aleluia. Que é sobre Vivi. E vou cantar só um pouquinho aqui e eu espero que alguém seja impactado com isso, porque todos estamos no mesmo processo, juntos somos um. E eu entendo, eu tenho empatia, compaixão e eu estou de coração com todos aqueles que estão no deserto lutando, mas Deus é por nós. Então quem será contra nós? Foram noites
intermináveis eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu.